É consenso que em briga de marido e mulher não se deve meter a colher. Também não se deve opinar em questões polêmicas, como essa do programa de Mais Médicos, em que se engalfinham de maneira apaixonada o governo federal, de um lado, e as organizações médicas, de outro. Creio, porém, que dos ângulos diferentes em que se encontram, somam prós e contras. Mas nesta questão, em razão de ofício, me atrevo a manifestar. Do lado do governo, a responsabilidade de equacionar e efetivamente resolver a extensão da saúde nas periferias das cidades aos grotões mais distantes do território nacional, sobretudo. Do lado das entidades médicas, o dever de alertar que a assistência à saúde seja realmente adequada aos seus princípios básicos, ou seja, a plenitude de vida saudável a toda a população, hoje considerada por todos muito precária. Não há como considerar as razões prudentes de ambos os lados e dela tirar uma resultante. Fica-se entre dois fogos que partem de canhões potentes. Se atende ao governo, nos termos da medida provisória, desconsidera-se uma valiosa opinião das entidades médicas. Se curva a esta totalmente, prejudica-se uma decisão oficial, que entendo mal articulada, porém bem intencionada. E não desejo, senhoras e senhores senadores, crer que tem objetivo mesquinho de cunho eleitoral, pelo menos da parte da senhora presidente Dilma Rousseff. Porém, se o programa der certo, a ânsia demagógica do lulopetismo desejará dele obter frutos eleitorais. Desde quando ocorreu a notícia do programa governamental Mais Médicos, a ele me manifestei minha simpatia, ressalvados algumas dúvidas, como a da contratação de médicos cubanos, sem a obrigatoriedade do processo avaliatório do Revalida, agora descartada para priorizar portugueses e ou espanhóis ou outros de outras origens, em caso de necessidade de contratação de médicos estrangeiros. Surpreendemos, senhor presidente e senhoras e senhores senadores. Na segunda-feira, uma declaração da tribuna do eminente senador Álvaro Dias, de que a Sociedade Médica Espanhola fez restrições à participação de seus filiados médicos num eventual convite do governo brasileiro para aqui participar do programa Mais Médicos. Ainda acrescentou o senador Álvaro Dias que aquela entidade arrolou como razões as mesmas que as organizações médicas brasileiras cotidianamente estão alertando, e acrescentaram enfaticamente que tal programa o Brasil não contará com a contribuição dos médicos espanhóis. Realmente triste mesmo, senhoras e senhores senadores. Aqui no Senado da República, tenho recebido manifestações de prefeitos de todo o país, como vossas excelências também o têm, reclamando do descaso das autoridades federais com relação à saúde, sobretudo para as ações municipais que tentam implantar, mas carecem de recursos. Não posso, em razão do munus que estou investido, não posso, em razão da minha formação humanística, ficar imune e indiferente aos reclamos dos entes municipais, ficar surdo à voz das ruas, nem mudo para não vocalizá-las. Clamo sim, senhor presidente, por uma posição firme
do governo federal. E minha simpatia ao seu propósito macro irá até o ponto em que o programa Mais Médicos seja consentâneo àqueles representantes dos profissionais médicos, que, pelo calor da experiência aurida no campo da saúde, oferecem o norte capaz de garantir e dar vitalidade permanente ao programa governamental. Senhoras e senhores senadores, trago-lhes ao conhecimento uma opinião abalizada. Procede de uma das maiores autoridades da medicina do nosso país, médico de renome internacional em sua especialidade, professor catedrático da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, diretor clínico do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, chefe do Departamento de Oncologia do Hospital Sírio-Libanês, na cidade de São Paulo. Refiro-me ao professor doutor Paulo Marcelo Genhoff. Sobre o polêmico tema, o eminente médico afirma, abre aspas, o SUS é um programa com poucos paralelos no mundo. No entanto, ainda existem graves problemas na saúde, particularmente em relação ao acesso aos serviços pelos mais necessitados. Analisando as recentes iniciativas do governo federal, parece que a classe médica foi escolhida para ser o bode expiatório do SUS e que o simples aumento do número de médicos resolverá imediatamente todos os problemas. Diz Sua Senhoria que é um ledo engano. E continua, Sua Senhoria, a razão real para estas deficiências é a falta crônica de recursos. O nosso sistema público investe menos do que 4% do PIB, praticamente a metade em comparação a outros países com serviços públicos de saúde. O subfinanciamento da saúde impacta, e muito, na qualidade dos serviços prestados. Os investimentos em infraestrutura são insuficientes, com a falta de ambulatórios, pronto-socorros, laboratórios, equipamentos e hospitais. Boa parte da assistência pública é realizada em pronto-socorros e instituições privadas, onde a remuneração pela tabela do SUS não é suficiente para mantê-las funcionando adequadamente. Haja vista a situação financeira precária das santas casas e a redução no número de leitos disponíveis para pacientes do SUS. Ainda acrescenta o eminente médico, da mesma maneira, a remuneração dos profissionais da área de saúde chega a ser aviltante. Sobram notícias sobre salários mirabolantes para médicos no SUS, em locais longínquos. Mas, na realidade, da maioria dos médicos é outro. A jornada é longa e difícil. São 6 anos de faculdade, mais 2 a 5 anos de residência, dependendo da especialidade. A vida profissional começa após os 30 anos de idade. Ao contrário do que muitos pensam, a maioria dos médicos que atendem o SUS o faz por vocação, com grande desapego ao salário, tendo que complementá-lo com um segundo emprego na prática privada. Surpreendentemente, agora a culpa pelos problemas da saúde recai sobre os médicos, como se a sua simples presença solucionasse todas as carências do setor. Somos um país que precisa de mais cérebros e um médico custa caro para se formar. Ainda afirma o Dr. Paulo Hoff, como outros países, podemos aceitar médicos estrangeiros, desde que tenham comprovado sua capacidade. Países como os Estados Unidos e a Inglaterra exigem uma prova de revalidação de quem queira trabalhar em seu solo. Nossa população merece o mesmo cuidado e proteção. Aliás, mesmo os médicos formados no Brasil
deveriam se submeter a uma prova de qualificação após a faculdade. A decisão de aumentar o curso de medicina em 2 anos, não para melhorar a formação do médico, mas para obrigá-lo a atender ao SUS compulsoriamente, é uma medida de apelo popular, mas com resultados questionáveis. Os médicos já levam de 8 a 11 anos para se formar e agora precisarão de mais 2 anos para entrar no mercado de trabalho. Esta demora pode levar a um menor interesse na carreira médica e espantar os melhores candidatos. A medicina é uma profissão com diferentes áreas de atuação, desde o atendimento básico até as áreas de alta complexidade. Como proposto, os alunos serão obrigados a realizar uma tarefa para a qual nem todos têm vocação. Ainda diz o eminente médico, vivemos em um país democrático, onde as pessoas podem e devem escolher seus caminhos. Esta medida autocrática fará com que as populações atendidas tenham à sua disposição um médico nem sempre interessado no que está fazendo, que está apenas esperando o final do seu tempo obrigatório para ir embora e prosseguir com a sua especialização. O governo poderia atingir o mesmo resultado com medidas muito mais democráticas. Por exemplo, poderiam ser criados programas de residência voltados para o atendimento básico, associado a um plano de carreira competitivo. No mínimo, seria salutar uma ampla discussão com a sociedade antes da implementação desta medida. A falta de médicos no interior é consequência e não a causa dos problemas da saúde. Caso se estabeleça a infraestrutura adequada, um salário decente e um plano de carreira atraente, não haveria falta de médicos no interior do Brasil. E conclui o eminente médico Dr. Paulo Hoff. Os médicos brasileiros se esforçam diariamente pela saúde de nossa população e merecem mais respeito e participação nessa discussão. Senhor presidente, as palavras do eminente professor Dr. Paulo Hoff precisam ser bem meditadas e avaliadas pelo Senado da República principalmente. A questão não é tão simples como se pensa e opiniões como a dele devem ser refletidas por nós, a fim de que decidamos aqui as melhores propostas para atender a saúde de todos os brasileiros. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, esta Casa começará, portanto, a analisar brevemente a medida provisória que institui o programa Mais Médicos, que poderá ser um marco regulatório no linguajar corrente de uma política de saúde que consagre o princípio constitucional da Carta Cidadã, de que todos os brasileiros terão realmente assegurado o direito à saúde e que o Estado reconheça como seu dever dar-lhes esta assistência. Mas, senhor presidente, confesso, e talvez seja uma dúvida que apossa a consciência de todos nós, quanto ao texto extenso e complicado da MP 621/13. Esta dúvida está demonstrada pelo número de emendas oferecidas ao texto. 567 emendas, entre modificativas, aditivas e substitutivas, a que demandará um profundo estudo do eminente relator. Não me parece didático, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, a conjugação de assuntos específicos à educação na área do ensino superior e a coordenação das atividades dos médicos participantes. Achei muito confuso, repito, achei muito confuso o texto a respeito. E, sinceramente, preferiria que a MP se fixasse apenas na regulação da atividade médica para atendimento das regiões carentes, que necessitam, com urgência, eliminar as desigualdades regionais quanto à saúde.
aquelas que se referem ao ensino universitário médico, extensão do seu curso, residência e outras medidas de aperfeiçoamento e especialização deveriam encastelar-se em outra MP. Contudo, considero que a discussão do programa Mais Médicos constitui um grande avanço na busca que vem de muitos anos em favor de uma saúde para todos os brasileiros. Fica, portanto, aqui, senhora presidente, consignado pela minha modéstia palavra, as razões da minha preocupação e o desejo sincero que o Congresso Nacional, em bem analisando a medida provisória do programa Mais Médicos, encontre um consenso entre o governo federal e as entidades médicas, que desejam, como todos nós, uma solução que realmente represente uma política de saúde eficaz e consentânea com a realidade brasileira. Esse é o meu pronunciamento, inclusive de despedida nesse período que temos, e espero e desejo a todos os senhoras senadores e senadores que tenham um proveito nesse período em que poderemos meditar nos nossos estados sobre os próximos passos que o Congresso Nacional haverá de decidir no segundo semestre, que, no meu modo de entender, vão representar muito para aquilo que nós todos desejamos, que é a prevalência dos direitos de todos e do regime democrático que temos defendido desde a Constituição de 1988, do qual participou aqui, pelo que me parece, o eminente e amigo e senador Paulo Paim. Mas me parece que o senador Flecha Ribeiro quer me honrar com uma parte, o que concedo com o maior prazer. Senador Figueiró, quero parabenizá-lo pelo seu pronunciamento sobre a medida provisória que trata do programa Mais Médicos, Mais Saúde. Vossa Excelência leu um artigo do eminente professor Dr. Paulo Hoff, e fazendo comentários, eu vou tratar do mesmo assunto. Vou pedir minha inscrição pela liderança da minoria para tratar do mesmo assunto. Nós temos uma convocação para a instalação da comissão mista para tratar da medida provisória 621, que é exatamente a que trata deste assunto. Ela tem, da parte dos médicos, no Brasil por inteiro, ainda ontem a mídia mostrou movimentação dos médicos em várias cidades contrários à medida provisória. Vou fazer também a leitura de um artigo de um médico com quase 20 anos de formado, meu filho, pós-doutorado pela Universidade Federal de São Paulo, que mostra e faz uma análise da medida provisória que deve e vai ser por nós discutida e com certeza absoluta terá que ser corrigida naquilo que é necessário. Ainda semana passada fiz um pronunciamento também de que não basta médico para resolver o problema da saúde. Não há saúde sem médicos, mas também os médicos sozinhos não vão fazer milagre. É preciso que tenha infraestrutura, que se colocar o médico no interior, aonde você não tenha infraestrutura de diagnóstico ou não tenha outras especialidades na área da saúde, que só o médico não vai resolver o problema, precisa ter psicólogos, biólogos, enfermeiros, e por aí é uma estrutura que tem que ser. E isso só se vai conseguir com investimento na saúde. O Brasil tem um dos piores orçamentos dos países, já não falo nem dos desenvolvidos, aqui ao lado dos nossos vizinhos, também, comparado com a Argentina, o nosso orçamento per capita é 25% menor do que o da Argentina. Então, quero parabenizá-lo pelo pronunciamento que Vossa Excelência fez. Eu agradeço, senador Flecha Ribeiro,
o seu à parte, porque corrobora com as afirmações que fiz, e Vossa Excelência, inclusive, conhece o eminente professor Dr. Paulo Hoff e pode testemunhar, inclusive, pelo relacionamento que tem com ele, a validade das observações e a diversidade da comissão provisória vai levar luzes para que ela seja melhorada e adequada à realidade médica e de assistência à saúde no nosso país. Médicos nós temos, parece que 400 mil médicos aqui no país. E desses 400 mil médicos, muitos deles desejam adentrar o interior, prestar serviços nos mais diferentes glotões da nossa terra, mas precisam de medidas estruturantes que dão embasamento, que dão estamento a eles para que realmente eles exerçam a profissão nas condições modernas da medicina. Eu dizia outro dia aqui que eu conheci um médico na minha cidade natal, que lá chegou em 1928, sem estrutura nenhuma para o atendimento. Salvou muita gente, se tornou-se benemérito, mas era naquela ocasião. Hoje o mundo é muito diferente. Então, eu tenho certeza que a sua presença na comissão mista que vai analisar o assunto será, sem dúvida alguma, de importância vital para que essa medida realmente traga aquilo que todos nós desejamos, que é uma medicina de qualidade, inclusive nas regiões mais distantes do país. Muito grato pela honra do seu à parte. E muito obrigado, senhora presidente, pela tolerância que Vossa Excelência sempre tem aos meus pronunciamentos com relação ao uso do tempo. Muito obrigado.